Glórias a Deus. Pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Glórias a Deus. Vamos nos lembrar também nessa oração de orar pelas crianças, pela sala das crianças, pela professora, né? Que Deus possa dar graça também. Glórias a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos. Senhor, muito obrigado, Senhor, meu Pai, por esse culto maravilhoso. Nós louvamos o teu nome, nós falamos das grandezas do Senhor. Que agora nós possamos estar, Senhor, bem atentos também, Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para falar com cada um de nós. Pai Santo, ó Senhor, nos desafia através da Tua palavra, Senhor, ó Pai querido, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno, Senhor, todo espírito ladrão que tenta roubar a semente que cai nos corações. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de distração, de sono, que nós possamos estar nesse momento, Senhor, ó Pai, atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar um louvor juntos aqui. Eu vou pular para o outro microfone. Amém. Som, aí. Glória a Deus. Eu quero cantar um louvor com você, que eu, apesar de ser antigo, eu aprendi lá no congresso. E eu vejo que ele não fala diretamente sobre missões, né? Tocou no congresso de missões, mas ele fala muito da motivação. A gente entende a motivação de alguém que entrega a sua vida para Jesus, que entrega a sua vida pelo Evangelho, e deve ser essa a nossa motivação todos os dias, para passar por todas as coisas que nós passamos, todos os sofrimentos ou as dificuldades. Essa deve ser a nossa motivação. Vou ensinar para você o refrão para a gente cantar junto, tá bem? É assim, ó. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, mas vou para me levar. De novo que eu errei aqui. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Deu para pegar? Refrão é fácil, né? Então, vamos cantar com o nosso coração, que seja essa a motivação da nossa vida, amém? Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia chegar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. A gente pode bater palma, amém? O pastor sabe a palma aí, ele puxa aí. Não lembra? Então, é que eu não consigo tocar e puxar a palma, peraí. Ajuda aí, baterista, puxa essa palma. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar,
desejo tanto ver o dia chegar. Que dia? O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Glória a Deus, aleluias. Depois eu vou pegar um tomzinho melhor dela e aí a gente canta de novo outro dia. Eu não tinha planejado cantar ela, a gente colocou ali na hora da oferta, eu falei, eu vou cantar ela com os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu queria pregar, hoje eu queria falar com os irmãos acerca de um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 10. Nós temos um tema, né? Primeiro vamos ler o versículo do tema. Está no gatilho aí já? Tema. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, a gente tem muitos elementos nesse texto, porque a gente tem a questão do avivamento, a gente tem a questão ali de fazer conhecida a obra do Senhor, de ouvir do arrependimento, que é outra versão que fala sobre o arrependimento. Então esse texto ele traz muitas coisas para a gente falar. E eu queria falar com os irmãos sobre uma história, um capítulo aqui do livro de Atos, que ele mostra para nós muito daquilo que a gente entende como a caminhada de tantos anos na vida do cristão. Ele mostra em uma questão de alguns 2, 3 dias, tudo isso acontecer na vida de alguém. Então a gente entende que quando a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, não é? Vai lá, que na verdade é um termo que a gente usa meio errado. Porque não é a gente que aceita Jesus. Jesus que tem que aceitar a gente que é o ruim da história. Não é? Mas tudo bem, a gente aceita ali, confessa ao Senhor como Salvador e começa uma caminhada. Nessa caminhada, então, a gente passa um tempo, aí vai vir o quê depois disso? A gente entende, se vai passando um tempo, aí muitas igrejas vão dizer, agora você tem que fazer um cursinho para você batizar, não é? Quem aqui é batizado já? Todo mundo. Então tem que fazer um cursinho para batizar. Algumas igrejas, outras não. E aí depois de um tempo, se você souber que é isso que você quer mesmo, não é isso que o pessoal fala? Se você souber se é isso mesmo que você quer da sua vida, se você souber que você quer ir para o inferno ou para o céu, aí sim você pode batizar. O pessoal faz isso. Aí beleza, a pessoa batiza. Depois que a pessoa batiza, aí fala assim, não, agora tem que passar um tempo aí na igreja e orar para ser batizado com o Espírito Santo. Muitas igrejas falam isso, não é? Muitas igrejas, essa questão de ser batizado com o Espírito Santo, para muitos, vão ser coisas diferentes. Mas, o povo fala isso. Para uns é falar em línguas. E aí o pessoal ora, não, você tem que ir para a vigília, você tem que falar glória a glória até sua língua embolar e você falar em línguas.
Aí sim. Agora você vai fazer o discipulado, né? Aí depois você faz o discipulado, agora você vai fazer o seminário. Agora você pode... Agora, depois de todo esse tempo e anos se passaram, discipulado, seminário, agora sim, você está pronto então para falar de Jesus. Você pode falar de Jesus. Mas será que a Bíblia nos mostra isso, esse rito todo que a gente criou? E eu queria, com os irmãos, a gente vai entender uma história que está aqui no capítulo 10. Ao longo da palavra, ao longo desse tempo, nós vamos ler quase que o capítulo inteiro. Mas vai ser aos poucos. Eu vou aceitar se alguém pegar aquela aguinha, que o Rian, pega lá, Rian, que hoje eu estou com a boca bem seca. Vamos ler livro de Atos, capítulo 10, nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 8. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Muito obrigado, João. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Até aqui por enquanto. Eu separei toda essa história de Cornélio e Pedro em algumas etapas, para a gente entender elas por etapas. E eu preciso dizer para você que este homem Cornélio aqui, a Bíblia fala que ele era um centurião, né, de uma companhia de exército. Centurião, ele cuidava de um grupo de soldados, aproximadamente 100 homens estavam ali sob o comando dele. E eu quero destacar com você que nesse contexto, é um contexto após ali o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2. Vamos lá recapitular. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, aí ele ficou um tempo com os discípulos, glorificado ali, e ele sobe aos céus. Semana passada nós falamos um pouco disso. Quando ele sobe aos céus, ele fala, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Não é isso? Então, os discípulos lá ficam. Aí no dia de Pentecostes, eles estão lá orando, e aí vem o Espírito Santo. Sobre quem que vem o Espírito Santo ali? Sobre os judeus, os discípulos ali de Jesus. Mas essa era a promessa? Jesus falou, vocês vão recebereis a virtude do Espírito Santo, ao descer sobre vós, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, naquele momento, o Espírito Santo é derramado sobre os judeus ali, discípulos. E eles começam, então, Pedro já se levanta e ele começa a pregar ali mesmo. E ali mesmo um monte já vai sendo convertido. E já eles começam a pregar para os judeus. E na medida que eles vão pregando, as pessoas vão recebendo o Espírito Santo. E vão pregando. E aquilo vai. E os apóstolos começam a fazer a obra ali entre os judeus. Então, você percebe que isso tinha acabado de acontecer. Portanto, o soldado romano, o exército romano, foi o exército responsável pela morte de Jesus. Né? Era o exército que prendeu Jesus e que os discípulos não sabiam ainda o que esperar. Eles não sabiam o que esperar do exército romano. Então pensa, os caras prenderam Jesus, mataram Jesus, Jesus ressuscitou e agora?
Como que esses caras vão vir para cima de nós? Agora eles começaram a pregar, um monte de gente se converter. Então eles estavam ainda nesse início. E esse homem chamado Cornélio, ele então cuida de 100 homens. 100 homens do soldado romano, do grande império romano, que dominava o que eles entendiam por mundo. A gente fala que o império romano dominava o mundo, mas o mundo era bem menor, né? O que eles entendiam por mundo era aquela região ali da Europa, norte da África, a parte ali da Ásia, o comecinho da Ásia e pronto. Aquilo ali era o mundo. Então, era tudo dominado pelo Império Romano. E aí, então, esse homem chamado Cornélio, a Bíblia diz que ele era um cara que era temente a Deus. Temente a Deus era um cara que reconhecia Deus, o Deus de Israel, reconhecia e seguia os princípios desse Deus de Israel, mas que não era judeu. Ele não era circuncidado, mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus, que ele era piedoso. Ele era um homem de boas obras. Ele estava pronto para ser salvo, irmãos. E aqui ele tem uma visão, vê um anjo que fala para ele, olha, o Senhor viu as suas obras e as suas orações chegaram até Deus. Portanto, você vai lá, vai mandar uns mensageiros lá, você vai buscar um homem chamado Simão, que também atende como Pedro. Ele vai conversar com você. Vamos ver alguns pontos interessantes dessa parte. Então, aqui eu quero destacar em Cornélio a necessidade do mundo de conhecer a Jesus. A Inês falou aqui da Índia. E é importante a gente entender, na Índia a gente tem inclusive um casal de missionários aqui da nossa igreja aqui de Guarulhos, e eles estão lá. A Inês e o Flávio tiveram a oportunidade de conhecê-los agora na reunião de missões, o Fernando e a Mari, e eles trabalham lá na Índia. Só que a Índia é um país enorme e muito populoso, como a China, como o Brasil, como os Estados Unidos. E segundo maior, né? Segundo maior país. E existem povos e povos. Então, como no Brasil a gente não tem aqui a nossa região, São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo aqui, só que se a gente for para os extremos de Minas Gerais, do Nordeste, do Norte, é a mesma realidade? Não. Mato Grosso, tem tribos indígenas, tem áreas rurais, tem tribos, pessoas que moram em vilarejos difíceis de ser acessados, ribeirinhos, não é? A mesma coisa. Então, tem povos que até hoje não foram alcançados, que nunca ouviram falar sobre Jesus. Olha só, a gente ouve falar sobre um trabalho maravilhoso, e aqui no Brasil também, tem povos que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus, ou que tiveram muito pouca oportunidade de ouvir falar sobre Jesus. Então, o primeiro ponto é esse, a necessidade do mundo de conhecer Jesus. A gente coloca na nossa cabeça que aquilo que a gente tem para falar acerca do Evangelho já vai ser prontamente rejeitado. Não é isso? O que está na nossa cabeça as pessoas elas vão rejeitar. O que eu tenho para falar, de pronto as pessoas vão rejeitar. Seria essa lógica se fosse a gente que convence. Seria essa lógica se fosse a gente que convertesse. Seria essa lógica se as pessoas, para se converter a Jesus, precisassem da minha e da sua persuasão. Mas não precisam. Quem age em todo o tempo é o Espírito Santo. Ele só pede para a gente abrir a boca. Ele age em todo o tempo. E a gente vai ver ele agindo aqui com Cornélio. A necessidade do mundo de ouvir a palavra de Deus. Então, Cornélio, ele praticava boas obras, ele estava pronto para receber a salvação, mas ele estava salvo? Não, porque se ele tivesse salvo, não precisava ir Pedro lá falar de Jesus para ele.
Então, a primeira coisa que você precisa saber é essa, meu querido. Se você pensa assim, olha, eu não roubo, eu não mato, eu pratico boas obras, eu ajudo os pobres. Muito bom, você é um excelente cidadão. Continue sendo um excelente cidadão. Mas isso não quer dizer que você está salvo. Porque a Bíblia diz, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra do Senhor diz que a salvação veio por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação não é produzida pelas nossas mãos. A salvação é por crer em Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Para quem? Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Cornélio praticava excelentes obras. Ele era um excelente cidadão. Assim como Nicodemos era um excelente cidadão, um mestre da lei. Mas Jesus olhou para ele e falou, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, se você é um excelente cidadão, continue sendo um excelente cidadão. Mas excelentes cidadãos também precisam de Jesus. Cornélio estava assim, ele praticava boas obras, era piedoso, temia ao Senhor, conhecia os princípios de Deus, mas precisava de Jesus. Então as boas obras não garantem salvação. E olha que interessante, Cornélio teve uma visão, o anjo falou com ele, então ele já tinha disposição de ser um temente a Deus, ele já era meio voltado para Deus, o anjo aparece para ele, fala com ele, manda ele ir até Simão, manda ele ir lá buscar, que é Simão ou Pedro, manda ele ir buscar Pedro, para Pedro falar com ele, ou seja, o Espírito Santo já fez. Certo? Por que esse anjo que apareceu, a gente se pergunta, por que esse anjo que apareceu já não falou logo do Evangelho? Não, porque isso é minha função e sua, irmãos. Que essa missão o Senhor deu para nós. Se lá em Lucas 10, Jesus já fala, olha, ele está enviando 70. Ele fala, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Imagina hoje, com aquele mundinho daquele tamanho. Imagina hoje. Difícil a gente conseguir 70 assim para mandar, né? Para conseguir 10. Você consegue 10, de 10 é um que você manda e olha lá. Imagina hoje. Quantas pessoas tinham no mundo? Quantas pessoas tem hoje? A seara é muito grande. O Espírito Santo já estava fazendo o trabalho todo ali no coração de Cornélio. Ele já estava fazendo toda a obra. Ele já estava convencendo. Isso é uma coisa que eu e você precisamos ter em mente. Quando a gente vai pregar para alguém que o Senhor mandou, ele já está fazendo a obra. Quando a gente vai lá falar da palavra de Deus para o seu vizinho, para a pessoa que trabalha com você, quando essa pessoa aceitar Jesus, também não se acha o bom, porque é o Espírito Santo que está fazendo. O Espírito Santo já está convencendo, o Espírito Santo já está revelando, o Espírito Santo já está mostrando. Qual o trabalho que Pedro teria? Não é? Mas mesmo assim, o anjo fala, mande alguém lá e buscar Pedro. Aguardando essas informações. O interessante é que ele vivia numa cidade chamada Cesareia, da Palestina. A capital da Judéia. Cesareia da Palestina. A capital da Judéia que estava sob o comando dos procuradores romanos, que ficava a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém, a cidade em que ele vivia aqui. E essa cidade, você tinha muito judeu, mas você tinha muito gentil também, você tinha romano e tudo mais. E eles viviam num conflito religioso muito grande ali. Mas o fato é que tinha muito judeu e muito judeu religioso. E o Espírito Santo manda ir buscar Pedro na cidade de Jope. Não tinha um na Cesareia que podia falar de Deus para esse homem. Olha só. Por isso que a gente olha e vê o tanto de crente que tem, a gente se ilude. A gente fala, não, pelo tanto de igreja, o Brasil não precisa de ninguém, não. Pelo tanto de igreja que tem, o Brasil não precisa de ninguém que prega a palavra. Pelo tanto de pastor, apóstolo, o Brasil não precisa de ninguém que prega a palavra. Senhor, não precisa me levantar, não. Eu não preciso pregar a palavra. Numa cidade cheia de gente que conhecia a Deus, ninguém ia falar de Deus para esse cara. Quantos judeus deviam ter se convertido já?
A essas alturas, ninguém falava de Jesus para esse cara. Qual que era o problema? Religião. A religião sempre é um problema. Os preceitos da religião, por religião mesmo, sempre são um problema. Porque eles não são formados na Bíblia. Eles são formados na cabeça dos religiosos. Hoje, no mundo em que vivemos, quantas pessoas, ao invés de ser trazidas para Cristo, são afastadas de Cristo por causa da religião? Para pensar. Há um tempo atrás, televisão era pecado. Quando a televisão surgiu. Há pouco tempo atrás, tinha igreja que falava que se você tivesse uma televisão na sua casa, você ia para o inferno. E cadê essas igrejas hoje? Onde elas estão? Um canal de televisão, né? É por aí, irmãos. Quantas pessoas foram excluídas da igreja por causa de televisão? E aí mudaram de ideia. Não é mais pecado, não. Então a religião é sempre um problema. Por isso que o Senhor não te chamou para ser religioso. Jesus não te comissionou para ser religioso. Jesus te chamou para ser cristão, para pregar Jesus Cristo, não para levar religião, para falar sobre Jesus, sobre o amor de Jesus. E agora eu quero ler com você o versículo 9 ao 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, tudo com Pedro tinha que ser 3 vezes, né? Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Eu estava lendo aqui um comentário da minha Bíblia que fala que Pedro, ele tinha a habilidade de desobedecer a Jesus e chamar ele de Senhor ao mesmo tempo. Ele contrariava e ainda chamava de Senhor. De modo nenhum, Senhor, nunca comi algo que fosse impuro. Religião, irmãos. Por que o Senhor está ensinando para ele? Havia diversos animais que os judeus não podiam comer. Porco. Tinha uma, se você for lá no livro de Levíticos, tem uma série de especificações lá, coisas que eles não podem comer, e não vou entrar porque senão a gente perde o tempo. Mas todos esses animais que apareciam, eles não podiam comer, por isso que ele fala que é impuro. Ele fala: não, Senhor, eu não vou comer algo que é impuro. Aí o Senhor fala: não diga que é impuro algo que eu purifiquei. O que o Senhor está mostrando para Pedro aqui? Que ele não deveria achar quem não é judeu, os gentios, impuros. Que ele não deveria fazer acepção daquilo que ele acha puro ou impuro. Porque o Senhor não chamou ele para separar o que é puro ou o que é impuro. E quem sabe o que é puro ou o que é impuro é quem? Deus, não nós. Mas a gente faz isso. E ele, arraigado na religião, fala: não, Senhor, de maneira nenhuma. Não, Senhor. Com aquele orgulho que a gente sabe ter, né? Do alto ali da sua, do seu pedestal. Não, Senhor, não, jamais. Do mesmo jeito que ele falou: jamais te negarei, Jesus. Não espere isso de mim. E aí o Senhor fala para ele, isso acontece por 3 vezes: não chame de impuro algo que eu purifiquei. Então esse segundo ponto é sobre a disposição dos salvos em apresentar Jesus. Isso é um grande problema hoje. Aqueles que são alcançados pelo amor de Deus e são alcançados porque alguém pregou, um dia alguém pregou para você sobre Jesus. Nem se for o seu pai ou sua mãe.
mas alguém um dia pregou para você sobre Jesus. E aí a gente é salvo, a gente é alcançado pela graça e a gente não quer mais falar de Jesus para ninguém. Isso é um grande problema. A disposição dos salvos em apresentar Jesus. Pedro era um seguidor de Jesus sincero, não há dúvidas disso. E ele era cheio do Espírito Santo, não há dúvidas disso. A Bíblia nos mostra, lá em Atos 2, ele não só foi cheio do Espírito Santo, mas quando ele abre a boca para pregar, todo mundo se converte. Depois, uns capítulos para trás aqui, no capítulo 8, quando eles vão pregar para os samaritanos, Pedro novamente começa a pregar para os samaritanos, e o Espírito Santo ali desce, e há então o batismo do Espírito Santo ali dos samaritanos, cumprindo ali, não é só os judeus, mas também em Samaria. Então, há o batismo dos samaritanos. Pedro, mais uma vez, está ali sendo um canal de Deus. Mas mesmo um homem sincero e cheio do Espírito Santo, ainda tinha religião arraigada no seu coração. Imagina nós, irmãos. Se Pedro, depois de milhares e milhares de pessoas que já haviam se convertido através da pregação de Pedro, ele ainda tinha esses problemas, e ele continua. Depois, se você continuar lendo, você vai ver que ele tem vários problemas ainda. Depois, até Paulo dá uns puxões de orelha nele, por causa desse mesmo problema aqui. Imagina nós, réis mortais, não somos nenhum apóstolo, não fomos discipulados diretamente por Jesus aqui na terra, não andamos no ministério de Jesus com Ele. Imagina nós, se não temos coisa para ser melhorada e religião para ser tirada do nosso coração. E aqui diz que no momento em que Deus dá a visão para ele, ele estava indo orar. Ou seja, ele estava mantendo o seu relacionamento com Deus em dia. E eu acho que justamente por isso que o Senhor estava tratando com ele. Porque se fosse alguém que não tivesse mantendo o seu relacionamento com Deus em dia, esquece. Deus não ia se dar nem o trabalho. Não ia ter nem oportunidade de falar. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero ser um servo do Senhor. Aí Deus fala para a gente, você nem fala comigo. Você nem dá a oportunidade de eu mudar a sua vida, porque você nem tem relacionamento comigo. Aqui, então o Espírito Santo mostra para ele de forma lúdica, né? Porque o Espírito Santo usa o lúdico aqui para ensinar e fala, olha, você precisa pregar para todo mundo. E ele dá uma relutadinha, dá uma brigadinha ali com Deus, mas então ele entende o recado. Aí a gente vai ler, a partir do 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele ficou pensando, caramba, será que o Senhor quer que eu como mesmo esses animais aí? O que isso significa? Eu não estou entendendo. Aí, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Perceba que que o Espírito Santo, ele está fazendo a obra, não só lá falando com Cornélio, mas também preparando Pedro. Preparando o coração de Pedro. Olha como o Espírito Santo age. O Espírito Santo já está preparando os corações, os quais essa semana você vai abrir a boca e falar de Jesus. Mas hoje, nessa noite, ele também está preparando o seu coração, para que eu e você não tenhamos preconceito, porque às vezes as pessoas que o Senhor vai colocar na nossa vida essa semana, para a gente falar de Jesus, são pessoas que em condições normais, com a religião arraigada, obrigado, filho, com a religião arraigada no nosso coração, a gente não falaria. Talvez você tenha alguma dificuldade aí, pensa aí. Talvez não seja essa dificuldade que você tem com algum tipo de pessoa que o Senhor quer usar essa semana para você levar a palavra. Porque o Senhor, enquanto trabalhava na vida de Cornélio, trabalhava na vida de Pedro também. Era aqui. Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Versículo 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí
3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Olha como é que Deus fala aqui. Vou ler de novo. Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá sem hesitar, porque eu os enviei. Só faltou o Espírito Santo dar uma pedada robinha aqui em Pedro. E sem reclamar, hein? E com um sorriso no rosto, hein? A gente fala isso, né? Eu falo isso pro meu filho. Quando eu falei para fazer alguma coisa, ele não quer, aí fica resmungando. E é para fazer com um sorriso ainda, hein? Sorrindo. Né, Kevin? Sua mãe fala, é para ir para a igreja sorrindo ainda, hein? Quero cara de bravo, não. É isso que o Espírito Santo está falando para Pedro. Sem demorar, sem ficar com dúvida, sem hesitar. Vamos? Bora? Apressa? Então disseram. Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo o bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Até aqui. Então, terceiro ponto aqui, peraí que eu me perdi. Falamos esse. Aqui, como eu comecei a falar já, os corações envolvidos. Então, o Espírito Santo está trabalhando o coração de Pedro e o Espírito Santo está trabalhando o coração de Cornélio. De forma que quando Pedro escuta falar sobre Cornélio, o que ele faz? Quando o Espírito Santo já fala, olha, vai agora, desce e vai agora sem hesitar. Ele desobedece? Foi isso que a gente leu? Ele desobedece e fala, não senhor, não vou não. Não, ele vai. Na hora ele chega e fala, olha, sou eu que vocês estão procurando aí. O que vocês querem que eu faça? Olha, o centurião, assim, tal. Então, beleza, entra aqui, fica na minha casa aqui. O cara já começou a hospedar, mano. Os gentios. O cara que não queria saber de gentil. Cheio de preconceito, cheio de religião. Hospedou os caras ali na casa dele. E aí ele concorda, então, e obedece ao Senhor. Veja o que a Bíblia fala. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia e Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. O homem já saiu chamando todo mundo. Porque, olha, um homem de Deus. O anjo apareceu para mim. O homem de Deus vai vir aqui e vai falar uma coisa importante para nós, porque o Senhor ouviu as minhas orações, então eu quero todo mundo na minha casa, porque o homem de Deus vai chegar. Olha, mulher, apressa aí, arruma as crianças, porque o homem de Deus está vindo aqui e nós vamos ouvir um homem de Deus falar da palavra do Senhor. Olha, vizinho, o que você vai fazer hoje? Ah, não tem nada para fazer? Então você vai lá na minha casa, porque o homem de Deus vai vir aqui falar uma palavra. Será que nós temos feito isso, irmãos? Será que nós somos esses mobilizadores pelo Evangelho? O homem nem tinha se convertido ainda, nem estava cheio do Espírito Santo ainda. É claro que o Espírito Santo estava fazendo isso, mas ele não tinha ainda se convertido, verdadeiramente conhecido a Jesus, mas ele já estava mobilizando. Ele já estava chamando os seus vizinhos, ele já estava chamando a sua família. E quanto tempo depois de levantar minha mão, aceitar Jesus, eu preciso para começar a falar do Evangelho para os meus amigos, para os meus vizinhos e para a minha família? Quanto tempo depois de ir lá na oração, lá na frente, eu preciso começar a abrir a minha boca para falar de Jesus? Então veja o coração desse homem. É esse coração que nós devemos ter, irmãos. E ele
meio sem saber o que deveria fazer, se prostra ali diante de Pedro, que está escrito aqui no versículo 25. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando aos pés dele, o adorou. O coração dele estava tão desejoso que ele falou: esse homem é santo. Esse homem que está vindo é santo, então eu vou adorar esse homem. E isso acontece nos nossos dias. Sabe qual que está sendo o problema dos nossos dias? As pessoas, por ignorância, estão se prostrando aos pés de homens, mas não estão tendo Pedros que falem assim: ó, levante-se, porque eu sou apenas um homem. Os homens, comedores de feijão com farinha igual a gente, estão recebendo a adoração que era para ser de Deus. Porque as pessoas, por ignorância e por vontade, e por estar com o coração precisando da palavra do Evangelho, se prostram diante de outros homens que aceitam essa adoração, que aceitam essa idolatria. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo como Pedro, nós falamos: olha, não, adore a Deus, eu sou igual a você. Eu não tenho nada melhor que você, senão Jesus Cristo na minha vida. Eu sou apenas um homem. Não se prostre diante de mim. Não me adore. É isso que acontece nos nossos dias. Então, o Espírito Santo trabalhando nesses corações. Pedro chega ali com o coração já pronto, aberto, e começa a falar, começa a pregar. Eu li essa pregação de Pedro, e eu separei os 4 pontos aqui da pregação de Pedro. Olha só, veja bem como a gente enfeita. Olha o que Pedro fala, os pontos da pregação de Pedro. Vamos ler aqui primeiro. 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável. Esta é a palavra de que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles mataram pendurado no madeiro, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto. Não todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todos que nele crê recebem a remissão dos pecados. Então os pontos eram: Jesus Cristo é o Filho de Deus e Senhor de todas as nações. Então ele começa falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, que veio até nós, ele é o Filho de Deus, ele foi ungido com o Espírito Santo e ele é o Senhor de todas as nações. O seu ministério foi evidenciado por milagres. Então ele fala, olha, ele curou os enfermos, ele expulsou demônios. Então os milagres evidenciaram o ministério de Jesus e evidenciaram que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi morto, foi colocado num madeiro, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao 3º dia. Por meio dele, todos recebem a remissão dos pecados, porque Deus, o Pai, vai julgar a terra. Mas Jesus é o caminho para que nós, pecadores, possamos receber a remissão dos pecados. Só. Nada mais que isso. Nada mais que isso, Pedro falou. Vou revisar com você os 4 pontos aqui, ó. Jesus é o Cristo, Filho de Deus e Senhor de todas as nações.
O seu ministério foi evidenciado pelos milagres, foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia, e por meio deles todos recebem a remissão dos pecados. Ponto. Olha o que acontece, para a gente fechar. No versículo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha o Espírito Santo nesse momento, sendo derramado então sobre os gentios e cumprindo a ordem do Senhor, né? O início da comissão do Senhor, até os confins da terra. Já foi na Judéia, já foi em Samaria no capítulo 8, agora no capítulo 10 de Atos é nos confins da terra. Os gentios, nesse povo, nesses gentios que são todos os que não são judeus, estamos eu e você. Cornélio foi o primeiro gentio que recebeu a Jesus e junto ali com sua família e amigos. E ali então eles tiveram ali o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. E desde então o Espírito Santo não para de ser derramado sobre os gentios. E até hoje, avivamentos e avivamentos têm acontecido, porque o Espírito Santo nos incluiu no plano de salvação, porque Jesus nos comprou para a salvação. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, irmão. Não é a nossa persuasão, a nossa eloquência, é a simples exposição de Jesus Cristo. É o Filho de Deus, fez milagres, foi morto e ressuscitou, e por meio dele teremos remissão dos nossos pecados. Só. Então o Espírito Santo foi derramado de forma maravilhosa. Eles falavam em línguas aqui quando eles receberam o Espírito Santo. Essa palavra em línguas aqui é a palavra glossa do grego. E ela significa idiomas, mas ela também pode significar dialeto. Então, não esclarece muito que tipo de língua que eles estavam falando aqui. Nesse caso, lá em Atos 2, é claro, idiomas. Lá em Atos 2 fala, olha, cada um que estava lá, o texto fala, estava ouvindo o evangelho em sua própria língua. Mas aqui não fica tão evidente. A gente pode até compreender que era igual, mas só fala que eles falam em línguas e eles estavam engrandecendo a Deus. Falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então no mesmo dia em que eles foram evangelizados, eles receberam o Espírito Santo. E no mesmo dia que receberam o Espírito Santo, foram batizados. E assim a igreja do Senhor se estabelece, irmãos. Às vezes a gente coloca ritos e situações, porque é primeiro isso, depois aquilo. Mas o que o Senhor está olhando não são os nossos ritos, é o coração que vem até Ele. A palavra do Senhor diz que o Senhor de maneira nenhuma rejeita um coração contrito e quebrantado. Se o seu coração vem ao Senhor quebrantado, se o seu coração vem até o Senhor contrito, se o seu coração vem até o Senhor disposto a receber a Jesus, não há nada que te impeça de crer, de ser batizado e de receber o Espírito Santo. Portanto, clame ao Senhor. Todo mundo aqui falou que é batizado. Eu não sei se todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo. Mas e se eu não for cheio do Espírito Santo?
Clame ao Senhor, porque Ele derrama o Espírito Santo sobre nós. Ele aviva o povo. Ele avivou pessoas ali que nunca tinham ouvido sobre Jesus. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus. Por que que o Senhor não pode nos avivar? E o avivamento tem que acontecer todos os dias na nossa vida, irmãos. Todos os dias da nossa vida. Mas às vezes a gente está dividindo o nosso coração com prioridades que não é Deus. Dividindo o nosso coração com outros deuses que nós mesmos estabelecemos na nossa vida, como o trabalho, o relacionamento, a família. São coisas importantes, mas cada coisa deve ter o seu lugar. E o primeiro lugar, o lugar de Deus, deve estar somente Deus nas nossas vidas. Somente Jesus Cristo deve ser adorado. Somente Jesus Cristo deve ser priorizado na nossa vida. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Feche os seus olhos. Às vezes a religião tem colocado coisas, fardos pesados sobre você, mas o Senhor convida você a tomar do jugo dele, do fardo dele, que são leve e suave. E assim você poder caminhar com Jesus. Nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de Cristo. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Então clame ao Senhor, fala: Senhor, olha, eu não tenho te buscado tanto, mas agora eu quero que seja diferente. Me capacita para a tua obra. Enche com o teu Espírito Santo, Pai. O Senhor não vai rejeitar você não. Se o seu coração está aberto, se o seu coração está disposto, está clamando ao Senhor, o Senhor não vai te rejeitar não, meu querido. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ouvimos a Tua palavra, meu Pai. Cremos na Tua palavra, Senhor. Meu Pai, nós temos o nosso coração desejoso de fazer a boa obra. Desejoso, meu Pai, de falar do Teu amor. Sem reservas, sem preconceitos, meu Pai. Portanto, fala ao nosso coração nessa noite, nos direciona e nos enche com o Teu Espírito Santo, nos capacita, nos dá dons, nos transborda, Pai. Nós queremos ser uma igreja evangelizadora, uma igreja que dá frutos. Portanto, quando o Senhor nos poda, é para que nós possamos dar mais frutos e possamos ficar bonitos, frondosos. Para isso precisamos do Teu Espírito Santo fluindo, Pai, fluindo, enchendo, transbordando a nossa vida. O Pai, derrama e enche do Teu Espírito Santo sobre nossa vida, Pai. Meu Pai, faça através das nossas mãos sinais e maravilhas, para que creiam no Teu nome, para que o Seu nome seja glorificado, meu Pai. Não para que recebamos adoração, mas para que o Senhor receba adoração, para que Tua seja a glória, Senhor. Que seja assim em nossa vida, que as Tuas promessas se cumpram na vida dos Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.